Alô você, tudo bom, gente? Estou gravando uma sequência de aulas para vocês que vocês possam acessar no YouTube da escola, Objetivo Teresina, e assim você possa estar otimizando o seu tempo. Então, vou entregar para vocês sempre uma lista de exercícios, vocês já estão com essa lista em mãos, uma lista de exercícios e da parte teórica também. Essa lista da parte teórica eu gostaria que vocês acompanhassem, ela é para que a gente possa fazer juntos, né, hoje. O tema de hoje vai ser isomeria plana, então prestem atenção, fiquem ligados, isso vai ser uma ferramenta importante para que a gente possa otimizar o nosso tempo. E assim a gente possa fazer o ensino híbrido, né? A gente em sala de aula também vai ministrar esses conteúdos, mas vamos enfatizar mais ainda a resolução de exercícios. E você pode assistir quantas vezes você quiser essa aula e tenho certeza que isso vai facilitar bastante o teu aprendizado. Tá joia? Então vamos iniciar falando de isomeria. A isomeria é um fenômeno pelo qual compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Então eu tenho essa fórmula molecular que você está vendo aqui, C4H8. Então eu posso ter várias substâncias diferentes com essa fórmula C4H8. Então esse é o fenômeno da isomeria. E essas moléculas podem diferir quanto ao arranjo espacial, quanto à conectividade dos átomos, quanto à presença de duplas, triplas ligações em posições diferentes. Então esse é o universo da isomeria. Então anote aí no seu material. A isomeria é o fenômeno pelo qual compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. É muito comum esse fenômeno da isomeria. Tá? Então, ó, não esqueça, a isomeria é o fenômeno pelo qual compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. Perfeito? Olha aqui esse composto, de fórmula C4H8. Quantos compostos diferentes eu posso ter com essa fórmula C4H8? Então eu posso ter esse composto aqui que eu estou desenhando agora para vocês. Esse composto é chamado de bútio-eno. Bútio-eno, observe. Eu posso ter esse compostozinho mudando a posição da insaturação da dupla ligação, esse composto aqui, ó, que eu mudei agora, posição para posição 2. Ele é chamado buti-2-eno. Ó, a posição da dupla aqui é a posição 1. Entre 1 e 2 a gente marca 1, né, a menor posição. E aqui a posição da dupla, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3, a gente marca o carbono 2, sempre em menores números, né? Então esse aqui é o bútio-eno e esse é o bútio-2-eno, são substâncias diferentes. Eu ainda tenho ó, se eu pegar um composto de cadeia cíclica, ciclobutano, lembrar que os ciclanos e os alcenos têm sempre a mesma fórmula molecular quando tem o mesmo número de carbonos, portanto serão isômeros de cadeia. Eu tenho ainda, ó, metilpropeno e tenho o composto metilciclopropano. Então você está vendo com a mesma fórmula molecular C4H8, olha a quantidade de substâncias diferentes que nós temos. Então este é o universo da isomeria. Isso é possível, gente, a isomeria é possível devido ao terceiro postulado do Kekulé, o chamado postulado do encadeamento, que diz que o carbono é capaz de formar longas cadeias estáveis. E é por isso que o carbono é um elemento muito versátil e é capaz de formar cadeias diferentes, né, mudando a posição dos átomos. Não esqueça disso, isso é muito importante. Tá joia? Quais são os tipos de isomeria que nós temos? A gente tem a isomeria chamada de plana e nós temos a isomeria chamada de espacial. A isomeria plana também é conhecida pelo nome de isomeria constitucional. Se você ouvir esse termo, isômeros constitucionais, está querendo saber quais são os isômeros planos de uma determinada estrutura. Então, isomeria constitucional é o mesmo que isomeria plana. A isomeria espacial é também chamada de estereoisomeria. Então, coloque aí estereoisomeria.
isomeria. Então não esqueça disso, muito importante, isomeria plana é chamada de constitucional, isomeria espacial é chamada de estereoisomeria. Quais são os isômeros planos que nós temos? Quais são os subtipos, né, de isomeria plana que nós vamos ter? Nós vamos ter isomeria de cadeia, nós vamos ter isomeria de posição, nós vamos ter isomeria de função, nós vamos ter a metameria ou compensação, e nós vamos ter a tautomeria ou isomeria dinâmica. Então, ó, não se esqueça disso, tá? A isomeria plana se divide em cadeia, posição, função, metameria ou compensação e tautomeria. Cuidado com uma coisa. Os isômeros que são metâmeros, né, são os isômeros que apresentam metameria ou compensação. Eu chamo ele de metâmeros. Metâmeros, olha esse termo, é importante, é muito usado, tá? E os isômeros que apresentam tautomeria são chamados de tautômeros. Então tem o que a gente chama de metâmeros e o que a gente chama de tautômeros, tá? Já a isomeria espacial, a estereoisomeria, ela se divide em isomeria geométrica. Aí você tem cis e trans. E você tem a isomeria chamada EZ, que é um sistema de nomenclatura importante. Nós temos a isomeria óptica. E nós temos o chamado sistema RS também de nomenclatura. Então, recapitulando, para a gente ver as principais diferenças, a isomeria plana é também chamada de constitucional e se divide em isomeria de cadeia, posição, função, metameria ou compensação e tautomeria. Lembrando que quem for isômero de compensação ou metameria é chamado de metâmero e quem for isômero de tautomeria é chamado de tautômero. Tá joia? Vamos agora ver cada subtipo de isomeria plana, vendo inicialmente a isomeria de cadeia. Então vamos fazer a isomeria de cadeia. Primeiramente, os isômeros de cadeia, eles têm igual função, a função orgânica é a mesma, igual função, mas eles têm diferente cadeia. Qual é a diferença na cadeia desses compostos? Por exemplo, eles podem ter cadeia normal e ramificada, cadeia aberta e fechada, cadeias cíclicas diferentes ou cadeia homogênea e heterogênea. Então vamos iniciar a cadeia normal e ramificada. Então se eu pegar esse composto aqui, ó, esse aqui é o butano. E eu pegar esse, olha, ele é o metil propano. O que eles têm em comum, esses dois compostos? A mesma fórmula molecular, C4H10. Então a fórmula molecular é a mesma. O que difere? A disposição dos átomos. Um tem cadeia normal, outro tem cadeia ramificada. Consequentemente, são isômeros de cadeia. Eu tenho também cadeia aberta e fechada. Observe esse composto. Ele é o propeno. E esse outro composto aqui é o ciclopropano. Eles têm a mesma fórmula molecular, C3H6. Então o que eles são? Isômeros. Como as cadeias são diferentes, um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada, eles são isômeros de cadeia. Eu ainda tenho cadeias cíclicas diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui, esse composto que eu estou desenhando é o metil ciclopropano. E esse outro aqui, ó, ciclo, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, só ligação simples, an, terminação, ó, ciclobutano. Então você está vendo o quê? Você está vendo que os compostos têm cadeias cíclicas diferentes. Aqui eu tenho 3 carbonos no ciclo, aqui eu tenho 4 carbonos no ciclo, mas um total aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, C4H8.
Então, o que eles são? Isômeros, no caso, isômeros de cadeia. Eu ainda tenho compostos de cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Por exemplo, se eu pegar essa estrutura aqui, é a estrutura da etilamina. Tá? Etilamina. Observe que o nitrogênio aqui, ele não é heteroátomo, não está entre carbonos. Nossa cadeia é homogênea na etilamina. Mas a dimetilamina, observe a estrutura. O nitrogênio agora está entre carbonos. Observe a posição dele aqui, ó. Está entre dois carbonos. Ele funciona como heteroátomo. Minha cadeia aqui é heterogênea. Então, quando eu tenho compostos de igual função, um tem cadeia homogênea, outro tem cadeia heterogênea, eu tenho isomeria de cadeia. Então, vamos ver resumidamente como é que seria isso. Olha, eu tenho aqui cadeia normal, observe essa estrutura. Essa estrutura é a estrutura do butano, tem 4 carbonos. E se eu fizer isso aqui, ó, eu colocar uma ramificação no composto. Isso aqui, 1, 2, 3, 4 também, só que é o metilpropano. Então, você observa que eles são isômeros de cadeia. Então, o butano e o metilpropano são isômeros de cadeia, um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada. Eu tenho ainda composto de cadeia aberta e um composto de cadeia fechada. Observe essa estrutura. Tem quantos carbonos aqui nessa estrutura? 1, 2, 3, uma dupla ligação aqui. Esse composto aqui tem cadeia aberta, é a estrutura do propeno, tá? Tá bem aqui ele. E já esse composto aqui, olha aqui, ó, ele tem cadeia fechada. Ele é o ciclopropano. Então, tá aqui ele. Então, cadeia aberta e cadeia fechada. São isômeros também de cadeia. Eu ainda tenho compostos de cadeias cíclicas diferentes. Então, vamos ver esse caso. Eu tenho aqui a estrutura do ciclobutano, 4 carbonos na cadeia, fórmula molecular C4H8, e eu tenho metilciclopropano, também 4 carbonos na cadeia. E observe que as cadeias cíclicas são diferentes, um tem 4 carbonos no ciclo, o outro tem 3 carbonos no ciclo. Consequentemente, são também isômeros de cadeia, porque tem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios na molécula. Eu ainda tenho compostos de cadeia homogênea, etilamina, aqui em azul é o átomo de nitrogênio. Observe que a cadeia homogênea, o nitrogênio não está entre carbonos. Já aqui a cadeia é heterogênea, o nitrogênio está entre carbonos. Cadeia homogênea, cadeia heterogênea, os dois compostos de mesma função. Então, o que eles são? Isômeros de cadeia. Etilamina, dimetilamina. Perfeito? Vamos passar agora para a isomeria de posição.